Oi pessoal, tudo bom? Vamos fazer uma reconstrução rápida das etapas até agora. Denúncia, decisão que rejeita ou recebe, citação, resposta à acusação, decisão que absolve sumariamente ou designa audiência. A audiência, fase 402, que não é uma etapa obrigatória, alegações finais da acusação e da defesa e sentença. Chegamos nessa etapa da sentença, perfeito? Mas eu quero fazer um registro aqui que o desenho legal, ou seja, a norma estabelecida em 2008, foi no sentido de que haveria uma audiência una de instrução e julgamento. O que isso significa? Significa que o legislador imaginou que o processo, em nome da celeridade e da economia processual, usando um primado de oralidade, ele iria ter uma audiência para ouvir vítima, testemunhas, interrogar o réu, iria ter os debates orais, que são as alegações finais entre acusação e defesa, e a sentença, tudo no mesmo ato, conforme narra o artigo 403. No entanto, esse cenário ele é bastante atípico, é muito incomum acontecer o desenrolar do processo dessa maneira, porque podem ter várias testemunhas no processo, pode ser que uma testemunha falte, pode ser que o advogado falte, pode ser que o réu falte, pode ser que opere alguma circunstância atípica, como se dá com o coronavírus, etc. Pode ser que as partes façam pedidos do 402 que necessitem uma prorrogação da fase instrutória. Pode ser que a causa seja por demais complexa. E aí a gente tem uma audiência. Depois da audiência, as partes são intimadas para alegações finais, iniciando pela acusação, depois defesa. E depois que as duas alegações finais são entregues, aí temos a sentença. Lembrando que pode ser que haja aí também a presença de um assistente de acusação e de mais advogados em razão da pluralidade de réus. E tudo isso é levado em conta. Mas, chegando no momento especial da sentença, o juiz ele tem algumas possibilidades e algumas responsabilidades. As possibilidades são a de reconhecimento de ofício ou a pedido de alguém de uma nulidade processual, que ele pode reconhecer caso seja uma nulidade absoluta de ofício. O juiz também pode condenar o réu sustentando a tese acusatória inicial, ou pode condenar o réu em divergência, olha só que interessante, do que pede o promotor, ou seja, o promotor pode pedir absolvição e o juiz pode condenar. Isso é uma... Como é que eu posso dizer isso de uma forma mais suave? Isso é uma incoerência quando se leva em conta o sistema acusatório, porque o Ministério Público tem o titular do iusponiendi estatal. Se ele não tem mais interesse, não deveria ser possível a condenação. E o juiz pode absolver. Nesse item 3 aqui, pessoal, que é o da absolvição, o juiz ele pode absolver por uma série de circunstâncias que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas tem uma quarta hipótese, que é o juiz realizar o que está contido no artigo 384. Encerrada a instrução probatória, o juiz poderá alterar a definição jurídica do fato, ou seja, a tipicidade. Perfeito? Desde que existam novos fatos que levem a essa conclusão. É um adágio muito comum no direito que a defesa defende-se de fatos e não da classificação do tipo. Mas se da instrução brotarem novos fatos que levem o juiz à conclusão de que há uma nova tipificação jurídica, é possível essa modificação, desde que o Ministério Público ofereça o aditamento de denúncia, que é a sua correção, e a defesa ofereça uma nova manifestação defensiva, em que o Ministério Público vai ter uma chance de arrolar até 5 testemunhas, a defesa até 5 testemunhas, e o juiz vai receber esse aditamento ou não, de forma motivada. Esse aditamento é o que vai conter essa classificação nova do tipo. Caso o juiz rejeite essa nova classificação, o MP pode apresentar um recurso em sentido estrito do artigo 581 do CPP. Caso ele receba, a defesa pode impetrar um habeas corpus, sustentando que há ali alguma ilegalidade. Agora, voltando para as outras hipóteses, vamos lá. Aquela informação que eu passei para vocês de que o Ministério Público pode pedir absolvição e o juiz condenar, está no artigo 385. E as hipóteses de absolvição, elas estão no artigo 386 do Código de Processo Penal. Vamos lá. O juiz absolverá o réu. Então vejam que aqui temos um termo impositivo. Ou seja, o juiz identificando uma dessas situações deverá absolver. E vocês sabem bem que pelo princípio da legalidade e pela forma como a legalidade foi desenhada no nosso sistema, que é uma forma garantia, só há a possibilidade de se contornar isso através de uma interpretação antiliteral, que não vai ser sustentada pelo sistema, ou seja, é um erro. Então, identificando uma dessas hipóteses, o juiz deve realizar a absolvição. Agora vamos para elas.
Estar provada a inexistência do fato. Então isso aqui é uma prova positiva de que o crime não aconteceu. Perfeito? 2. Não haver prova da existência do fato. Tá? Então aqui não existe materialidade acerca do fato. No 1, provou-se que o fato não existiu. No 2, não há prova da materialidade. O 3. Não constituir o fato infração penal. Né? Isso pode acontecer porque o fato efetivamente não se amolda a tipo penal algum ou porque houve uma abolição do crime, uma abolitio criminis. 4. Estar provado que o réu não concorreu para a infração penal. Então, isso aqui é ver prova positiva de que não foi aquele réu que cometeu o delito. Perfeito? 5. Não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal. Vejam como é uma situação diferente. Ter prova de que não foi ele e não ter prova de que foi ele. Aqui é um problema em relação à questão da autoria. Não tem prova de que foi aquele sujeito. 6. Existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena. E aí o próprio artigo cita artigo 20, artigo 21, 22, 23, 26 e parágrafo 1º do 28. Ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência. Tá? Então isso aqui são situações ligadas ao erro, à atipicidade, à excludente de licitude e de culpabilidade. E o juiz deverá absolver ainda que ele tenha dúvida sobre essas circunstâncias. Perfeito? E tem o inciso 7, que é o mais comum. Não existir prova suficiente para a condenação. Isso aqui é a incidência clara do indúbio pro réu e da não superação da dúvida razoável para a condenação. Perfeito? E aí tem o parágrafo único. Na sentença absolutória, o juiz mandará, se for o caso, colocar o réu em liberdade, ordenará a cessação das medidas cautelares e aplicará medidas de segurança se for cabível. O que é isso? O inciso 3, a medida de segurança, do parágrafo único. Caso o juiz realize uma absolução imprópria, ou seja, ele entende que o réu é inimputável, ele mandará aplicar a medida de segurança. Certo? Tem uma questão que é essencialmente importante que a gente precisa enxergar aqui. Olha só. A teoria da decisão judicial, ela foi, de alguma maneira, implementada pelo novo CPC e depois trazida pelo Código de Processo Penal mais à frente no artigo 315. Esse artigo, estou pegando aqui com vocês, já mencionei ele outras vezes, é aplicável, como nós vamos ver aqui, em todas as decisões. Olha o que diz o artigo 315, remodelado pelo pacote anticrime. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial. Qualquer decisão judicial. Então o legislador foi muito preciso no termo. Inclusive, qualquer decisão judicial é a sentença. Olha o que ele diz aqui. Seja ela interlocutória, sem texto ou acordo. Então não se considera fundamentada sentença, por exemplo, que limitar-se a indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa. É aquele que só coloca lá o texto de lei, né, sem fazer uma conexão com o fato. 2. Empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência. Esse 2 é a utilização de expressões como a necessidade de segurança pública, o clamor das ruas, o perigo social e coisas dessa natureza. O pecado que comete o legislador aqui é que esses termos vagos, eles são impossíveis de se conectar concretamente com uma decisão porque eles são vagos. Então, para que eles sejam conectados, o juiz vai ter obrigatoriamente que utilizar algum tipo de mecanismo hermenêutico que lhe garanta uma conexão de um termo vago a uma sentença, e ele vai, para fazer isso, utilizar um termo vago. Então ele vai, na verdade, fazer, né, a imprecisão ao cubo, porque ele vai utilizar um termo vago utilizando o termo vago. Esse vai ser o conector. Geralmente é assim que acontece, porque é muito difícil você conseguir trazer uma coisa que não tem substrato linguístico concreto para uma decisão judicial sem operar com outro enunciado performativo. Então, basicamente, para sustentar, para tentar dar um exemplo, basicamente para sustentar que o crime é extremamente grave e que merece punição, etc., o juiz vai ter que utilizar um outro termo vago, que é dizer, por exemplo, que ele afeta a segurança pública ou gera uma sensação de insegurança. Depois aqui, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Isso aqui é justamente a utilização de termos que podem ser usados para um ou para o outro lado de forma bastante genérica. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, afirmar a conclusão adotada pelo julgador. Então, aqui no inciso 4, olha só, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, afirmar a conclusão do julgador. Em tese, qualquer argumento pode afirmar a decisão do julgador. Então,
A interpretação que se faz desse dispositivo é que o juiz deve enfrentar todas as teses. Mas é a interpretação que se deu a ele no processo civil e também vai operar no penal, é que deve-se levar em conta somente os argumentos mais sólidos. E isso vai acabar, na verdade, fazendo com que o juiz só enfrente os argumentos que ele quiser. Então o dispositivo acaba perdendo força normativa em razão da interpretação que se dá a ele, mas o correto é que enfrente todas as teses. Também recomendo a vocês, como eu costumo falar em sala, que não utilizem argumentos que não têm nenhum tipo de base, ou argumentos para jogar para a torcida, porque eles não contribuem com a consecução de justiça e só atrapalham. Depois, limitar-se a invocar, que é o 5, precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta a eles. E o 6, deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente, sem demonstrar a distinção do caso. Então, se o juiz usar um precedente, uma súmula, ele deve sempre demonstrar por que aquela súmula, aquele precedente se encaixa no caso concreto. Não basta só colocar mais ou menos o seguinte: segundo jurisprudência tal, 2 pontos e colocar a jurisprudência. Ele tem que fazer uma construção textual dizendo por que é um conector entre uma coisa e outra. Então vejo que aqui nós temos uma nova sistemática realmente de decisões judiciais. Perfeito? E vamos lá. Se o juiz for condenar, eu já disse que ele pode condenar utilizando a tese ministerial ou inclusive contrariando o Ministério Público, ele deverá mencionar as circunstâncias agravantes e atenuantes definidas no Código, mencionar outras circunstâncias apuradas, aplicar a pena de acordo com as suas conclusões, fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. Só que aqui tem um detalhe: essa fixação de valor mínimo depende de um pedido ministerial específico e de uma discussão disso à luz do contraditório, ou seja, em audiência ou documentalmente. Não basta o juiz, depois do silêncio do Ministério Público, por exemplo, numa audiência, chegar lá e arbitrar um valor, porque esse valor vai cair, tem que ter debate. Atenderá à aplicação de medidas de segurança, interdição de direitos, determinará se a sentença deverá ser publicada na íntegra ou em resumo e decidirá fundamentadamente sobre manutenção ou imposição de prisão preventiva ou outra cautelar. Aqui tem um detalhe interessante nesse parágrafo primeiro. O juiz pode prender alguém que estava solto durante o processo? Pode, mas ele deve encontrar hipóteses, requisitos e fundamentos de prisão preventiva, certo? E se ele for manter uma prisão que foi outrora decretada, na sentença, ele não pode copiar a decisão anterior e não pode também, agora com o novo 315, dizer simplesmente que não há alteração fática. Por quê? Porque agora ele deve realizar uma fundamentação mais ampla. E além disso, o artigo 316 do Código de Processo Penal diz que o juiz deve avaliar a prisão a cada 90 dias, né? E utilizando argumentos sólidos. Se você somar o artigo 312 na sua recente modificação, o artigo 315 e 316, vocês vão ver o seguinte: que o juiz, para manter uma prisão que já estava em curso há algum tempo, na sentença, ele vai precisar encontrar fundamentos novos, fatos novos justificadores da prisão. Ele não pode utilizar os antigos e muito menos fazer uma tratativa baseada no que aconteceu lá atrás, porque a prisão tem que ser revista de tempos em tempos e se basear em fatos atuais. Isso é uma modificação que a doutrina já vinha trazendo e que a lei agora aderiu. E o direito brasileiro, nesse aspecto, fica muito próximo do que é praticado no restante da América Latina e também na Europa. E olha só, o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa, internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena. Então, o juiz deverá levar em conta o tempo da pena, o tempo que o réu ficou preso, para definir o regime que ele vai ser submetido. Lembrando que acima de 8 anos regime fechado, entre 4 e 8 anos regime aberto, regime semiaberto em regra, podendo ficar em regime fechado em casos mais graves desde que haja plena fundamentação, e abaixo de 4 anos regime aberto, podendo o juiz, com base no artigo 44 do Código Penal, substituir a pena por penas alternativas. Tá bom? Então esse é um detalhe bastante importante da sentença. E lembrando, gente, que a sentença ela tem uma divisão que se dá em a parte de relatório, né, que é a parte fática, a parte de debate, que é a parte do direito, e a parte de dispositivo, que é a parte na qual o juiz ele vai efetivamente dar um comando legal. Depois dessa decisão deve ter, claro, quais são os dispositivos em que está em curso o acusado, deve ter a data e o nome do magistrado, que se não houver algum tipo de erro é uma mera irregularidade. E o ponto mais importante é justamente o ponto de debate jurídico, onde o juiz deve fundamentar a decisão.
certo? Essa parte é fundamental porque ele deve descrever quais as provas que ele reputou como importantes, por que ele reputou como importantes, por que algumas provas ele descartou, qual é a conclusão que ele tira disso, certo? Então esse momento da sentença é o momento mais importante do processo, lembrando que, caso a sentença tenha fundamentação deficiente ou omissa, a sentença é nula. E não há que se cogitar, na verdade, se houve prejuízo à parte ou não, porque é uma nulidade de imposição constitucional. Eu não posso interpretar a Constituição, que fala que uma decisão sem fundamentação é nula, à luz do Código de Processo Penal, que é uma inversão assim, hermeneuticamente impossível. Beleza? Muito embora seja assim na prática que as coisas acontecem, mas é um erro, não muito passível de discussão. Tá bom?